Vamos lá ao giro de notícias desse sábado. Tem Bolsonaro, tem Israel versus Irã, tem Lula, tem ministro Roberto Barroso e nós vamos começar com ele, Jair Bolsonaro. Eu não comentei sobre, todos estão sabendo que ele deixou a agenda em Goiás por conta de um problema de saúde, foi para o hospital e dessa vez não tem nada a ver com a facada. Desde quando Adélio Bispo esfaqueou Bolsonaro, vira e mexe, uma nova cirurgia, um novo problema, internação, atrás de internação, acredito que foram 6 ou 7, se eu não me engano. Mas agora o problema já está aí na sua tela pela Exame. Exame de vermelho é a revista Exame, que mostra aí, exames indicam que Bolsonaro teve quadro de pneumonia viral, diz médico. Ex-presidente passou mal durante a agenda em Goiânia na sexta-feira. Ou seja, agora, segundo informações, ele vai apenas tratar desse problema no pulmão, tomando antibióticos e nossas orações para que Bolsonaro volte o mais cedo possível para complementar a sua agenda pelo Brasil, o nosso, digamos assim, líder da direita no país. Vamos lá agora falar de Israel, porque Israel... Olha só a briga, gente. Agora é briga diplomática. Israel denuncia plano do Irã para matar Netanyahu e Trump durante embate na ONU. Tel Aviv intensifica pressões por apoio dos Estados Unidos e denuncia a omissão internacional diante das ameaças de Teherã. Veja bem, Israel está aqui clamando por apoio. Ele quer ajuda internacional, óbvio. Os Estados Unidos estão preparados para atacar. Reino Unido mandou caças para o Oriente Médio, mas ainda não existiu ou não aconteceu um apoio de fato nos ataques. Donald Trump, comentei no vídeo de ontem, deu um prazo de 2 semanas para tentar resolver diplomaticamente, mas o Irã ele está desafiando, não vai abandonar o programa bélico, o programa nuclear, e quer encarar essa situação aí. E isso foi briga lá na ONU ontem, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, embaixadores discutindo. E olha só o que disse aqui o embaixador, o Danon de Israel. Segundo o diplomata, os líderes do Irã não escondem sua intenção de varrer Israel do mapa e alimentar uma guerra ideológica contra o Ocidente. Aspas. Por anos, o seu líder supremo tem defendido a destruição do Estado de Israel e dos Estados Unidos. Como você se atreve a mandar 5 cartas a este conselho, pedindo essa sessão para solicitar apoio à comunidade internacional? Como se atreve a pedir apoio contra as consequências de sua agenda genocida? Não tem vergonha? Essa foi a afirmação do embaixador de Israel. E para atualizar as últimas informações, 2 ataques, agora o confronto de ataques, Irã diz que mais de 400 pessoas morreram. Israel reivindica a morte de 3 comandantes lá da Guarda Revolucionária do Irã. E mais de 3.000 pessoas feridas, segundo o Irã. Porque o Irã ele joga também mentindo. Ele fala que são 400 civis e nega, não fala nada sobre a morte dos comandantes. E Israel está reivindicando a morte dos comandantes. E a gente sabe que Irã joga com mentira. Essa gente esquerda. Essas ditaduras do âmbito religioso, digamos assim, do terrorismo, a mentira faz parte da guerra, da luta. Eles precisam mentir. Tem que jogar com mentira. Até para dizer que está tudo bem, não aconteceu nada, o ataque que falha, que não dá certo, não só foi para assustar, a ideia foi isso mesmo, para esconder seus planos, para esconder seus números, para dar uma rasteira, para cometer crime de guerra. Então eles trabalham com mentiras. Então, segundo informação do Irã, 400 civis, ou maioria entre os 400 civis, sendo que Israel sempre mirou bases nucleares. Onde tem líderes, tem armamento, até porque rastreador de céu e as armas do Irã, etc., de Israel, são tecnologia de espantar. A gente fica assim, nossa, um troço atira 2.000 quilômetros de distância, pega lá certinho. Para você ver o nível da tecnologia.
Então, essas são as últimas informações, além disso aqui, para você ver a tecnologia de Israel. Israel diz que 99% dos drones do Irã foram interceptados. Pelo menos 2 drones atravessaram o sistema de defesa aérea neste sábado, 21, hoje. Então, os últimos ataques aí do Irã contra Israel. Vamos falar agora do ladrão. A gente pode falar ladrão, chamar o Lula de ladrão? Ainda não, né? Da cadeia. Desculpa, gente. Vamos voltar aqui então. Vamos falar agora da alma mais honesta do Brasil. O único honesto no meio de tantos amigos corruptos, bandidos, e o único democrata no meio de tantos amigos ditadores. Ô azar danado, hein? Lula cogita... Não é possível. Na tela para você. Lula cogita visitar Cristina Kirchner durante viagem à Argentina. Vai lembrar que ela foi condenada a mais de 6 anos por corrupção, ilegalidades em obras para desviar dinheiro. Inclusive a empresa lá afirmou, confessou tudo e foi condenada em última instância. Mas para Cristina, a esquerda, seus apoiadores, né, Paulo Pimenta, e o Lula também, é tudo perseguição política. Mas eu fui condenado na primeira instância, na segunda, na última instância. A empresa afirmou lá que teve roubo mesmo, mas é perseguição, a condenação de Kirchner. Encontro fora da agenda pode reacender tensões entre Brasil e o governo Milei. Eu vou te falar. O cara é presidente do Brasil. Ele vai para a Argentina, não diplomaticamente, encontrar com um presidente da Argentina para resolver problema de Mercosul, etc., que seja, ou diplomacia entre os dois países. Não, ele vai visitar a ex-presidente ou ex-vice, que foi vice agora do outro bandidão lá, o Fernandes, que destruiu a Argentina, inclusive, para se solidarizar. Não vai encontrar com o presidente, vai com a condenada que destruiu o país. Solidarizar com o quê, Lula? Com a corrupção? É isso? Claro que é. Pô, Cristina. Cristina, tu rodou, hein? Rodou bonito, igual rodei lá na Lava Jato. Vim me solidarizar. Deu mole, hein? Mano, perseguição. Juiz da Globo. Começa essas palhaçadas todas. E aqui diz que o Lula pode ter uma dificuldade do caramba para encontrar com a Cristina. Ó. O encontro, no entanto, depende de autorização judicial. A legislação argentina permite acesso ao local onde Cristina cumpre pena apenas para familiares. É da família também. Está no DNA. Sangue de corrupto. É a família da corrupção. Até o momento, nenhuma solicitação formal partiu do governo brasileiro. É o que dizem fontes de Brasília, segundo aqui a informação da revista Oeste. E para encerrar o vídeo, Barroso explica por que o inquérito das fake news foi prorrogado por mais 6 meses. Em dezembro do ano passado, Moraes estabeleceu 180 dias para o término da investigação. E antes disso teve outra proposta de encerrar o inquérito das fake news em dezembro. Não encerrou, deu mais 180 dias, agora mais 6 meses. Aí eu estava lendo a notícia, que eu não quero enrolar muito o vídeo, eu prefiro falar, já li, já entendi. É coisa pessoal, é como 3 ministros já disseram ao Estadão, se eu não me engano, que esses inquéritos, não só esse como outros, servem para a blindagem dos ministros, se protegerem, inclusive cometerem perseguição política. Ninguém mexe com a gente, porque nesse inquérito cabe tudo, você já sabe, é o inquérito do fim do mundo, não tem Ministério Público, o juiz é a própria vítima ou suposta vítima, é investigador, acusador, e eles que mandam no bagulho todo. Desculpe aqui, mas é coisa pessoal, isso não tem nada de democrático, eles se colocam acima da lei. O Barroso explica, ó, em 2014 eu fui assistir a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. Eu, minha esposa, mas não sei quem, nós 4. Que segurança, ninguém mexeu com a gente. Já em 2016 eu fui na Olimpíadas, que também foi no Rio de Janeiro. Aí algumas pessoas já começaram a implicar, já fiquei com medo, tô com medo. Ai, esse pessoal muito violento, discurso de ódio. Ele fala que o inquérito das fake news está sendo prorrogado também, porque as coisas continuam aparecendo. Né? As milícias, não sei o quê, o discurso de ódio, a BIM paralela. E, então, se fez necessário continuar. Ai, que as coisas estão... Vão chegar sempre, então, que tudo que eles entendem como ameaça, eles vão enfiando. É um inquérito não só do fim do mundo, como um inquérito que vai até o fim do mundo mesmo, literalmente.
Enquanto o mundo não acabar, esse inquérito vai existir. Então você mexeu, eles estão se sentindo inseguros. Você mexeu com o ministro do Supremo, você já está ameaçando não o ministro, não ofendendo o ministro, você está ameaçando a democracia, ofendendo a soberania nacional, ou a democracia que seja, o Estado Democrático de Direito. Cadeia para você. É isso. Eles estão se protegendo contra críticas e opiniões. Para você ter ideia, esses caras não usam mais processo legal, crime contra a honra, já vai botando inquéritos, manda calar, prender, censurar. Em 2014, eu vou te falar, não tinha por que as pessoas ficarem criticando o ministro, xingando, até porque na época esses ministros não eram tão palpiteiros, tão políticos como hoje. Inclusive, era o tempo que a Operação Lava Jato estava funcionando, as condenações do mensalão estavam acontecendo, o próprio STF negando recurso de criminoso bandido, condenado, preso na Operação Lava Jato. Depois disso, o STF passou a se corromper. Deve ter muita grana rolado, né? Muita grana deve ter rolado na época. Começaram a cometer injustiça, começaram a soltar bandido pela porta da frente. Não só no âmbito político, mas de organização criminosa. Querem o quê? Querem ser exaltados, elogiados. Querem assistir futebol e receber elogio, e meu herói, meu ministro, e meu juiz, soltando bandido, defendendo bandido, fazendo da Operação Lava Jato um crime, sem ladrão, com dinheiro roubado e devolvido, mas sem ladrão, sem criminoso. É por isso que criaram esses inquéritos das fake news, para se blindarem contra o povo, que nem crítica eles aceitam, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno João, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.